1 Samuel capítulo 13. Terminamos na quarta-feira passada com aquela cena patética em que Saul foi indicado dentre todos os israelitas para ser o rei, mas ele estava escondido entre as malas. E alguns falam que isso era a grande humildade de Saul, mas permita eu dizer aos irmãos que a humildade não é passividade. A pessoa passiva não é humilde. O humilde é aquele que age sem se gloriar. Isso é humilde. O passivo não é humilde. Saul estava escondido entre as malas, meus irmãos. Que cena ridícula. Um homem que sabemos que era mais alto que a maioria da população. Diz-nos a Bíblia que era um homem de aparência agradável, escondido. E Samuel dizendo: esse é o ungido do Senhor. Como podemos entender isto? Já aprendemos, meus amados, na quarta-feira passada, que Saul foi um grande juízo de Deus sobre aquela nação de Israel, de todo incompetente e inapto para ser rei. E verdadeiramente nós veremos que ele teve uma grande vitória. Nós vimos na quarta-feira passada que ele teve uma grande vitória, mas agora nós vamos ver que depois daquela vitória em diante, a vida de Saul foi ladeira abaixo, espiritualmente, moralmente e principalmente enquanto pai e enquanto rei do povo de Deus. Diz-nos a Bíblia que Saul reinou 1 ano, e no segundo ano do seu reinado, capítulo 13, verso 2, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Então Saul montou um exército. Verdadeiramente, amados, nós sentimos talvez dificuldade com estas leituras do Antigo Testamento, porque nós não sabemos onde eram essas cidades e o que isso representa. No entanto, eu tenho crido a cada dia que, muito embora a geografia bíblica possa nos ensinar alguma coisa e nos ajudar a entender as distâncias, onde era montanha e onde não era, os princípios da palavra de Deus, as verdades eternas, as lições morais que nós extraímos, aquilo que edifica a nossa fé, não depende de saber onde era montanha e onde era valado. Nós precisamos enxergar o que Deus está querendo comunicar conosco tantos anos depois. Mas nós vamos ver. A leitura talvez seria interessante, mas eu não posso fazer a leitura de todo esse texto, é claro que não, mas mostrar para os irmãos que desde o começo desse momento, a pessoa que obtém vitórias não é Saul, mas no verso 3, quem aparece aí para nós? Jonatas. Meus amados irmãos, será que nós conseguimos aprender a humildade do coração de Jonatas e a forma como ele era um homem firme em Deus e que amava o Senhor e que era obediente a Deus? Eu acho Jonatas uma pessoa admirável. No dia que Saul morresse, quem seria o rei de Israel? Jonatas, o filho mais velho. O seu nome significa: o Senhor me deu um filho. É um nome bem, para aquela cultura, é uma palavra bem forte, de assertividade, de afirmação. E Jonatas é quem conquista as vitórias. Jonatas é quem vence as batalhas. Capítulo 13, verso número 8, nos está dito que Saul esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Volte aí na sua Bíblia no capítulo 10, verso número 8, capítulo 10, verso 8, naquele capítulo em que Samuel deu 3 sinais proféticos para Saul, ele deixou uma advertência. Ele falou: vai chegar o dia em que você vai ter que esperar por mim 7 dias. Capítulo 10, verso 8. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. O que está escrito aí? Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Volte lá no capítulo 13 agora.
E está escrito que Saul esperou quantos dias? O que iria acontecer naquele dia 7º? Samuel viria. Samuel viria. Ele esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Só que deu meio-dia e Samuel não chegou. Deu 1 da tarde e Samuel não chegou. Samuel, não vindo porém a Gilgal, o final do texto diz: o povo se dispersava dele. Então Saul cometeu, meus amados, o erro que muitos de nós cometemos. Ele agiu segundo aquilo que ele via e não segundo a palavra que ele recebeu da parte do Senhor. Quando ele viu o povo se dispersando, ele se amedrontou, porque um rei sozinho é apenas uma pessoa, e a coroa não vai salvá-lo em luta nenhuma. Ele ficou amedrontado de que fosse perder a sua autoridade sobre o povo. Então ele começou a mastigar na sua mente aquele tipo de murmuração que passa na nossa mente também. Puxa vida, eu já estou aqui há 7 dias esperando Samuel e ele não desce, e já é a hora e o povo está indo embora e ele não chega. Então Saul cometeu um pecado muito grave, meus amados, que é o que acontecerá conosco quando nós agirmos por vistas e não por fé naquilo que temos encontrado na palavra do Senhor. A Bíblia não diz que nós andamos por fé e não por vista, amados, mas quantas vezes nós tropeçamos nisto? O tempo para ele estava passando, o homem de Deus não chegava, o povo indo embora. A gente consegue sentir a gastura que ele devia estar sentindo, a ansiedade, a vontade de ver alguma coisa acontecendo e nada acontecia, meu Deus do céu. Então ele mandou matar o animal, fez o holocausto, as ofertas pacíficas. Quando ele terminou, quem chega? É claro que é Samuel. É claro que é Samuel. E esse pecado, meus amados, foi tratado por Deus de uma maneira muito séria, e nós devemos entender. Veja o que diz, verso número 10. Acabando ele de oferecer o holocausto. Quem podia oferecer o holocausto segundo a lei de Deus? Sacerdotes. Quem era um bom exemplo disso? Samuel. Saul poderia ter feito o que fez, meus amados? Não poderia. Mas ele era o rei, não importa. Muito antes do filósofo francês dividir os poderes em 3, Deus já tinha dividido no Antigo Testamento. Não haveria confusão, sacerdote fazendo o papel de sacerdote, rei o papel de rei, profeta o papel de profeta. Há somente um em quem os 3 papéis se conjugam: Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Saul, então, por causa da sua aflição, transigiu contra a lei de Deus. Verso 11, disse Samuel: que fizeste? Note comigo, contemos quantas desculpas Saul deu. Disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: primeira desculpa, eu via que o povo se espalhava de mim. Segunda desculpa, tu não vinhas nos dias aprazados. Terceira desculpa, os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Quarta desculpa, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim. Quinta desculpa, e ainda à face do Senhor não orei, constrangi-me e ofereci sacrifício. Em que momento ele disse que a culpa era dele? De quem era a culpa? Do povo, dos filisteus, do medo, da devoção, entre aspas, dele, e por fim do próprio Samuel, que não chegava. Amados irmãos, vocês notaram, meus irmãos, vocês notaram a forma como ele usou o nome de Deus em vão para justificar o seu erro? Ele disse: eu ainda não tinha orado ao Senhor. Sendo Saul, como já vimos desde antes, um grande hipócrita, um grande fingido, um mascarado, que gostava de aparentar fé genuína, mas que fé genuína não tinha. Verso número 13, disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, porém agora não subsistirá o teu reino. Ora, pastor, como assim Deus teria confirmado o reino de Saul para sempre, se Deus já tinha Davi no seu coração? É uma boa pergunta? Qual é a proposta dos irmãos para responder a essa boa pergunta?
verdadeiramente, meus amados, Deus sempre soube que Israel não seria uma só nação. Poucos anos depois se dividiram em 2 países, Israel ao norte e Judá ao sul. E muito bem poderia ter Saul reinado sobre Judá e a sua descendência, enquanto Davi e a sua descendência sobre o reino de Judá. Mas fato é que mesmo que Deus tivesse dado esse reino integralmente a Saul, Deus sabia desde o início o pecado que Saul cometeria. E Deus sabia desde o início que aquela aliança, que aquele pacto não seria mais do que temporário. Entretanto, Saul não recebeu aquela palavra da maneira como deveria ter recebido, não com humildade, não com arrependimento, não com submissão à vontade de Deus, como nós veremos mais adiante. O Senhor já tem buscado para si um homem segundo o seu coração. Capítulo 14 nos leva a um momento muito interessante de uma grande vitória de Deus em favor do povo, novamente por meio de quem? Por meio de Jonatas. Obrigado, Alexandre. Novamente por meio de Jonatas. Jonatas saiu para poder obter uma vitória. Ele disse, verso número 6, 14, verso 6. Disse Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos à guarnição destes incircuncisos, que palavra maravilhosa, porque porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Verdadeiramente, Jonatas olhava para Israel, olhava para os filisteus do outro lado, pensava talvez o seguinte, que ele sozinho, ele somente com seu ajudante ali, ou ele com um número seria menos que os seus inimigos, mas ele disse, para o Senhor. Meus amados, nós olhamos para as coisas de Deus com esse mesmo olhar verdadeiro de fé. Eu estava domingo passado pregando no aniversário da igreja do bairro Cardoso, e irmãos, que inspiração abençoadora ter estado lá naquele culto e ouvir a história daquela igreja. Quantas lutas eles atravessaram, meus amados, em 30 anos. Em 6 lugares eles já se reuniram até chegar onde estão hoje. Portinha de loja, assim, pequeno, apertado. E as pessoas dizendo ao pastor Luiz, o pai: pastor, por que o senhor não fecha isso aí? Para o Senhor, amados, para o Senhor nenhum impedimento há de agir a sua obra, com muitos ou com poucos. Steve Lyle disse, preciso mencionar uma segunda, irmãos, eu me senti muito enriquecido lá, porque quando a igreja chegou ao ponto de construir o seu templo, mas foi um passo árduo, eles tinham que destruir o templo que tinham, não tinha como conciliar, como a gente pôde aqui, pela permissão de Deus. Então os irmãos estavam preocupados se deveriam dar aquele passo ou não. Um dos irmãos da liderança da igreja disse: o nosso templo vai ser do tamanho da nossa fé. Então começaram, e está lá construído para a glória do Senhor. Amados irmãos, as coisas de Deus são feitas pela fé. Ó Senhor, eu vou orar por alguém que está com a doença que já espalhou no seu corpo inteiro. Vamos orar, o nosso Deus pode fazer coisas grandes. Para Deus não há nenhum impedimento de curar doença nenhuma. Ah, pastor, nós vamos pregar o evangelho para pessoas cujo coração é duro e não convertido. Nós vamos, irmãos, porque para Deus salvar não tem impedimento nenhum. Ah, pastor, nós vamos nos dedicar na obra de Deus num tempo tão frio igual esse. Lembre-se de Jonas, para o Senhor não há impedimento. Ah, pastor, se a igreja fosse maior, irmãos, para Deus não há impedimento nenhum, livrar com muitos ou com poucos. Que palavra preciosa. Que Deus nos ajude a guardar isso lá no fundo do nosso coração e nunca esquecemos da grandiosidade do poder de Deus. Então saiu, meus amados, Jonatas com um único companheiro para entrar no acampamento dos filisteus. Quem faria isso? Qualquer um diria que era imprudência, mas ele foi porque o Senhor lhe tinha ordenado. Se o Senhor não te ordenar, não vá, viu? Verso número 10: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor, olha a fé de Jonatas novamente, o Senhor os tem entregado nas nossas mãos. Verso 13: subiu Jonatas com os pés e com as mãos, subindo a montanha, escalando, e o seu pajem de armas atrás dele, e os filisteus caíam diante de Jonatas.
Como, meus amados? Só pelo poder do Senhor. Só pelo poder do Senhor. E a obra de Deus é assim. A obra de Deus é assim. Deus sempre agirá de alguma forma que a glória seja toda dele. E se alguém tentar roubar a glória do Senhor, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Capítulo 14, então, a sua primeira metade, até o verso 23, nos conta de uma grande vitória obtida pela fé. Meus amados, o apóstolo João escreveu: esta é a vitória que vence o mundo. Você sabe o final deste verso? A nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga comigo esse texto: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas de que forma, pastor? De que forma? Da seguinte forma: quando cremos nós nas promessas de Deus, nós atravessamos as dificuldades e Deus prova a fidelidade àquilo que prometeu. Nunca Deus falhará com as suas promessas. Nunca Deus deixará de fazer aquilo que prometeu fazer. Nunca Deus desamparará o seu povo. Nunca Deus deixará de nos guiar e de nos conduzir. Então, crendo na fidelidade de Deus, crendo que as promessas dele são verdadeiras, é que nós vencemos. Saul, porém, fez o seguinte juramento. Verso 24. Estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. Gente, tire uma lição muito preciosa e muito prática daqui. Muito prática. Pegue leve com as pessoas que estão com você. Não havia necessidade nenhuma de Saul ter colocado uma regra como essa, obrigando o povo a passar fome até que a batalha terminasse. Sabe quem quebrou a regra? Jonatas. Jonatas estava voltando da grande vitória que obteve para Deus, não sabia de nada daquilo. Diz o texto que ele achou um mel ali, uma colmeia, né? É assim? Uma colmeia ali em cima. Está ali no verso número 27. Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara na mão, que tinha na mão, e molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Sabe o que Saul quis fazer com Jonatas, minha gente? Ele quis matá-lo. Ele quis matá-lo por causa daquilo. Ele disse: em nome de Deus eu vou te matar. Aqui está o primeiro sinal de que Saul tornou-se uma pessoa inadequada, desequilibrada para poder conduzir. Saul transformou as batalhas do povo nas suas batalhas pessoais. Mais adiante veremos que enquanto Israel estava perdendo batalhas para os filisteus, ele colocava o exército para poder perseguir Davi, o seu problema pessoal, e ele obrigando o povo a fazer a sua vontade, lutar pelos seus interesses. Mas, meus amados, algo que nós precisamos aprender aqui: sejamos pessoas comedidas, moderadas, sejamos pessoas sábias na forma como lidamos com aquelas pessoas que nós amamos, dentro da nossa casa, na nossa igreja, no convívio das pessoas com quem nós temos convivido. Não sejamos pessoas assim. Sabe por quê? Em todo o texto está Jesus, porque ele falou assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós do meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Prossigamos. Eu quero chegar na questão dos amalequitas. E o objetivo, meus amados irmãos, sabem, o objetivo aqui é um panorama, então a gente nem sempre pode se deter em todos os detalhes conforme gostaríamos. Verso 37, consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-los-ás na mão de Israel, que diz o final do verso 37, porém aquele dia não lhe respondeu. Capítulo 15, verso 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. Você se lembra?
como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque. Antes de continuarmos, vamos consultar onde a Bíblia nos mostra o que os filhos de Amaleque fizeram. Êxodo 17. Êxodo, capítulo número 17. Veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Moisés disse a Josué: escolhe os homens e sai e peleja contra Amaleque. Lembre-se, você se lembra desse episódio? Moisés estava orando no alto do monte com as mãos estendidas, as mãos estavam pesadas. Arão e Hur seguraram as mãos de Moisés para que vencesse a batalha. Verso 13: Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro. Verso 16: e disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Números 24. Amaleque atacou Israel pela retaguarda, meus amados. Foi matando os doentes, foi matando os idosos, foi matando as crianças. Uma gente extremamente cruel, mas nunca se esqueça, atrás de todo aquele que tentava matar o povo de Deus, quem movia esses ataques? Quem queria eliminar a semente do povo de Deus sobre a terra? Satanás. Porque andando ali estavam os descendentes de Jacó, mas nas veias deles corria o sangue que ia passar pelas veias de Davi, de Salomão, de Isaías, de Jeremias, de Oséias, de Daniel, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, Pedro e sobretudo e sobre todos, o nosso amado Salvador. Quem despertou esse ódio tão eviscerado no coração dos amalequitas contra Israel? Você vai observar comigo agora. Amaleque sempre era parceiro daqueles que queriam fazer mal ao povo de Deus. Números 24, verso 20. Vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será destruição para sempre. Deuteronômio, capítulo 25. Deuteronômio, capítulo 25, 17, 18 e 19. Sim, capítulo 25, verso 17, verso 18, verso 19. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho. Você está percebendo, meu amado, a intensidade com que Deus está levando a sério este pecado aqui, e a forma como Deus está reiteradas vezes falando ao povo de Israel sobre isso. Lembra-te, olha isso, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho, e te feriu na tua retaguarda, todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Como que Deus termina isso? Não te esqueças. Há outras referências. Se você consultar o livro dos Juízes, você vai encontrar que os juízes se associavam a todos que queriam fazer... Os amalequitas se associavam a todos que queriam fazer mal a Israel. Então vamos voltar lá, 1 Samuel 15, verso número 3, e eu quero fazer com os irmãos aqui algumas rápidas considerações sobre este ponto. Verso 3, Deus diz: vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos.
É dura esta condenação, meus amados. Conseguimos entender o porquê disto? Verdadeiramente não. Mas nós não somos mais sábios que Deus, nem mais amorosos que Deus, nem mais inteligentes que Deus. A palavra de Deus foi dada para ser cumprida. Amaleque representa toda forma de pecado ainda presente na vida de um crente, que se une a tudo que for possível unir-se para destruir a nossa fé. Amaleque representa o pecado ainda presente na vida de um crente, que não poupa as fraquezas dos idosos, das crianças, dos de peito. Amaleque verdadeiramente representa aquilo que Satanás usará, muito próximo de nós, muito pego à nossa carne, para poder sacudir a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. O que Deus nos manda fazer com estes pecados, meus amados? Erradicá-los por completo, extirpá-los da nossa vida. Ah, pastor, o senhor não sabe o que o senhor está falando. A carne é fraca. A Bíblia diz que a carne é fraca? Boa pergunta. A Bíblia diz que a carne é fraca? Quem disse que a carne é fraca? Jesus. Mas volte a fita um pouquinho antes, porque ele disse assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E depois a frase não termina ali, ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Meus amados irmãos, verdadeiramente, se existe uma lição que nós aprendemos da história de Israel, livro após livro da Bíblia, livro após livro da Bíblia, é que Deus, o nosso Deus santo e perdoador, que nos ama e que nos salva, também quer que nós vivamos a vida em que nós, talvez não, seguramente não alcançaremos a perfeição na terra, mas nós devemos mirar nela e buscá-la e tentar obter de Deus a vida mais santificada e purificada e dirigida pela palavra do Senhor que pudermos. Então nós entendemos bem a proporção do pecado que Saul cometeu, porque Saul não fez o que Deus mandou fazer. Verdadeiramente a Bíblia diz que ele matou todas as pessoas que eram feias, e tudo aquilo que não agradou a sua vista, mas o gado ele reteve, e o rei ele deixou vivo. Veja só, o rei ele deixou vivo. Uma vez que nós estamos aprendendo a olhar as lições mais profundas de cada texto, nós entendemos muito bem o que isto implica. O rei ele deixou vivo. Ele deixou vivo o rei, ele deixou vivo os animais. E aí ele ainda disse para Samuel o seguinte, verso número 15, verso número 15, disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das vacas e das ovelhas, para oferecer ao Senhor teu Deus. Oh, meus amados e queridos irmãos, Deus não aceita ofertas impuras. Deus não aceita aquilo que Ele já anteriormente rejeitou. Note que esse texto então fala para nós, ao nosso coração hoje, de maneira muito próxima. Não que devamos matar o nosso vizinho, mas o pecado que mora muito dentro de nós, esse devemos matar. Não devemos poupá-lo, não devemos ter dó, devemos erradicar o pecado da nossa vida. Houve um homem do passado que falava mal dos outros, e aí, para não cometer mais esse pecado, ele cortou a própria língua. Funcionou? Mas Jesus falou: se tua mão direita te faz pecar, corta tua mão direita e lança para longe de ti, porque é melhor entrar no céu sem mão do que ir para o inferno de corpo inteiro. Mas o que o Salvador estava querendo ensinar? Porque se cortar minha mão, o que acontece com a minha mão? Vai apodrecer e vai acabar. Mas eu tenho outra para pecar. E no dia que eu ficar sem as duas mãos, eu continuo pecando do mesmo jeito, porque o pecado não habita na mão. Onde o pecado habita, meus amados? É verdade. É verdade.
A forma como Deus quer que extirpemos o pecado da nossa vida é aquela que Jesus orou lá em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus quer que vivamos vidas cheias da palavra de Deus, mente cheia da palavra de Deus, coração cheio da palavra de Deus, as palavras da nossa boca serem palavras que saíram da palavra de Deus. Dizia no tempo que ele era vivo que se alguém furasse o Charles Spurgeon, saíam versículos de dentro dele. Será que podem falar o mesmo da gente, meus amados? Ou parecido? Santificação não é o ódio ao outro, a santificação não é o ódio a si. A santificação é o que Jesus orou em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Samuel disse para Saul: Deus não tem prazer em sacrifícios. Olha, meus amados, que pedaço do evangelho aí no Antigo Testamento. Melhor é obedecer do que sacrificar. Mas pastor, esse texto não condiz com nada do que nós sabemos do Antigo Testamento, porque não condiz. Porque o sacrifício, ele visava justamente suplantar a desobediência. Sim ou não? E a desobediência do patrasmente, como diria o outro lá? O que eu faço com ela? Samuel queria que o povo entendesse, que Saul entendesse uma coisa muito mais alta do que aquilo, que aqueles sacrifícios, aqueles animais mortos, aqueles litros de sangue derramados no chão, não podiam purificar pecados. Amados, não purificaram. Leia a carta aos Hebreus, está escrito: o sangue de touros e de bodes não pode tirar pecado. Tudo aquilo que acontecia, todo aquele ritual complexo, cheio de passos e de gestos e de tudo mais que Moisés instruiu, tinha um único sentido: a obra do Filho de Deus em nosso lugar e por nós na cruz do Calvário. Melhor é obedecer do que sacrificar, mas Cristo prestou tanto obediência quanto sacrifício, por isso o seu sacrifício pode nos salvar. Por fim, foi dito a Saul: seu reino terminou. Deus te rejeitou, Deus escolheu outro melhor do que tu. Verso 32, é muito interessante isso. Lembre-se que Samuel era um homem idoso, mais de 80 anos, bem mais de 80, já estava pertinho do fim da sua vida. Samuel diz o seguinte: trazei-me aqui a Agag, o rei dos amalequitas. E Agag veio a ele, como diz aí na sua Bíblia, confiante, e dizia: o pior já passou. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. E Samuel, um homem de 80 anos, despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Uma coisa a gente tira do Antigo Testamento, amados irmãos, que nós podemos ser tendenciosos a diminuir o tamanho da justiça de Deus. O Antigo Testamento não deixa a gente fazer isso, com certeza não. E uma coisa nós também aprendemos, que Deus absolutamente não brinca com coisa séria. Capítulo 16, verso 1, disse o Senhor a Samuel, que pergunta, olha a pergunta que Deus fez: até quando terás dó de Saul? É assim que está na sua Bíblia? Até quando terás dó? Eu já disse aos irmãos, mas torno a dizer: Deus não sente dó de ninguém, meus amados. O dó é um sentimento desconhecido do coração de Deus. Porque o que é o dó? A gente olha para alguém e diz: ô dó. Mas uma tristeza muito rasinha, muito temporária, muito hoje eu sinto e amanhã eu não sinto. Deus sente e tem por nós em Cristo verdadeira compaixão. Leia o Evangelho de Mateus, você não passa um capítulo praticamente sem ler que Cristo se compadecia do povo. O dó é uma coisa muito, muito pequena. A compaixão é o verdadeiro sentimento. Deus diz: até quando você vai ter dó? Até quando você vai ter dó, Saul? De Saul. Então mandou Samuel para onde?
Verso número 4. Foi para qual cidade? Belém. O que nós sabemos que aconteceu em Belém na Bíblia? Muita coisa aconteceu em Belém. Em Gênesis, Belém aparece como sendo a cidade onde Raquel morreu. Depois, no livro dos Juízes, Belém foi a cidade onde aconteceu tudo de ruim que podia acontecer num lugar. Por fim, Belém nos é apresentada como sendo a cidade onde nasceu o rei Davi. E lá nos evangelhos, Belém, tu, Belém de Efrata, escreveu Miqueias, pequena entre as milhares de Judá, de ti lhe sairá aquele que será o guia do meu povo de Israel, cujas origens são desde a eternidade. O nosso Salvador nasceu em Belém. Então ele foi para Belém, para a casa de um homem chamado Jessé. E aqui, amados, nós estamos chegando então ao momento em que Davi aparece na história da Bíblia. E nos próximos minutos eu quero falar rapidamente sobre Davi. Em primeiro lugar, foram passando os filhos de Jessé. Como nós gostamos dessa história. Essa história é lá do departamento infantil, do flanelógrafo e do teatrinho. Porque quantos filhos tinha Jessé? Ele tinha 8. E quando Samuel chegou e disse, o rei de Israel está aqui nessa casa, diz-nos a Bíblia que Samuel olhou para o filho mais velho, Eliabe, verso número 6, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. O rapaz era tão valente que ele era do exército de Saul, tão capaz, tão habilitado, tão notável, que o próprio Samuel, sendo um homem com tanto discernimento, falou, esse aí é o ungido. Esse aí é o que Deus escolheu. Verso 7, porém o Senhor disse para Samuel, como gostamos deste verso, não é, amados? Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Como gostamos deste texto. Passaram todos os filhos, esse não, esse não, esse não, esse não. Por fim ele perguntou, não tem mais nenhum não? E estava lá o menorzinho. Verso número 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença, e disse o Senhor, levanta-te e unge-o. Eu queria a atenção dos irmãos para os próximos versos, porque é este mesmo. O que significava a unção no Antigo Testamento? Por que se ungia alguém no Antigo Testamento? Verdadeiramente, até pessoas que não tinham o Espírito Santo eram ungidas, como por exemplo o rei Manassés. Mas a unção tinha a ver com a separação, a designação para poder cumprir uma tarefa. Aquela pessoa ungida tinha sido nomeada por Deus para poder fazer aquilo para o que tinha sido ungido. Verso 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Note o que vai acontecer agora. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Verso 14. E o Espírito do Senhor se retirou. O Espírito Santo atuava no mundo de uma forma diferente no tempo do Antigo Testamento, residindo em alguns indivíduos e somente temporariamente. É de estranhar que outras denominações evangélicas baseiem as suas piruetas todas no Antigo Testamento, principalmente o Antigo Testamento mal interpretado. O Antigo Testamento trazido à luz do Evangelho e do todo da Palavra de Deus faz perfeita harmonia. O texto ainda nos diz, no 14, que um espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul. Alguém consegue me mostrar onde houve uma possessão demoníaca no Antigo Testamento? Alguém consegue me mostrar onde houve uma possessão demoníaca no Antigo Testamento? A resposta é essa mesmo, não teve nenhuma. Pode comentar. Desde a unção. O
que Saul fez? O pecado você está falando que ele cometeu antes? Porque o Espírito Santo não é um espírito que nos compele e nem um espírito que nos arrasta. O Espírito Santo que habitava em Saul foi o mesmo que o capacitou a fazer coisas admiráveis. Volte comigo aí no capítulo número 11. Capítulo número 10, verso 6, está escrito: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Capítulo 11, verso 6, o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e acendeu-se em grande maneira a sua ira, e ele conquistou uma batalha de uma maneira que ninguém nunca antes tinha conquistado a batalha. Ele dividiu o exército em 3 turmas, atacando de 3 lados, deixando somente a saída em aberto. Uma inteligência acima da média. Saul foi usado pelo Espírito de Deus durante muitos propósitos, mas à medida que foi pecando, Deus foi abandonando, e Saul também, abandonando a aliança que havia entre os dois. E quando Saul abandonou por completo, o Espírito que estava sobre ele o abandonou, se retirou dele e foi habitar em Davi. Sim. Sim. Bezalel e Aholiabe. Não era uma habitação permanente. Não era uma habitação permanente, e por fim retirou por completo. Note que Davi é quem foi cheio do Espírito Santo. Eu quis ressaltar esse ponto da possessão demoníaca, meus amados, porque não há nenhuma possessão demoníaca no Antigo Testamento, e nem depois de Atos capítulo 14, e nem em nenhuma das cartas às igrejas Paulo orientou como expulsar os demônios das pessoas. Isso tem algum significado para nós, mas nós vamos chegar lá não hoje. Vamos continuar. O espírito que passou a habitar em Davi conseguia repelir o espírito maligno que atormentava Saul, tocando a harpa. A Bíblia ainda nos diz que Davi ia e voltava de Saul, tocando a harpa para poder acalmá-lo e trabalhando para o seu pai nas ovelhas, quando nós chegamos ao glorioso capítulo número 17. Quem aparece no capítulo 17? Um homem que tinha 2,60 metros. Um homem que a sua roupa pesava 58 quilos. Um homem que a ponta da sua flecha pesava 7 quilos. E o nome dele era Golias de Gate. A altura de Golias tem sido rebatida por muitos críticos da Bíblia, entretanto, apenas uma forma de crescimento incomum. Nada fora do normal. Fora do normal sim, porque é uma doença rara, mas não fora do normal a ponto de ser uma história inventada para adornar a Bíblia. Havia uma modalidade de batalha que foi praticada aqui, que era praticada no mundo antigo, em que havia um exército do lado do campo, o outro exército do outro lado, saíam os 2 heróis ou os 2 campeões de cada lado para se confrontarem, e quem vencesse aquela luta era tido como campeão ou como vencedor da guerra inteira. Essa era a aposta que Golias foi fazer. Capítulo 17, verso número 8. E parou Golias e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, verso 10. Hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. O texto nos diz que Saul e todos espantaram-se e tremeram muito. No dia que você for à Igreja Universal do Reino de Deus, não vá. Você ouvirá o Edir Macedo pregando nesse texto que o gigante é o desemprego. Você vai contra o desemprego com a pedrinha da fé, que ele vai te vender baratinho, para você poder vencer. Que o gigante é a solteirice, é a doença. Que o gigante é o seu vizinho que toca música de noite. Que o gigante é todo esse tipo de coisa carnal e material.
Número 1, eu quero dizer aos irmãos de maneira muito clara, o que está sendo relatado aqui a respeito de Golias foi uma coisa que literal e verdadeiramente aconteceu. Número 2, ela aconteceu como uma representação histórica, profética, da maior de todas as batalhas. Quando o Filho de Deus pisou a cabeça da serpente. Imagine o gigante como sendo o inimigo das almas, armado até os dentes, feroz e ameaçador, lançando contra todos nós em rosto os nossos pecados, razões muitas pelas quais nós somos indignos de adentrar na presença de Deus e na vida eterna. Então ele diz: vem alguém aqui me vencer, mas quem pode ir lá vencê-lo? Quem pode ir lá vencê-lo? Quem iria? Vai lá, pastor. Era necessário que o ungido do Senhor, a palavra hebraica para ungido é a mesma palavra raiz da nossa palavra Messias. Era necessário que o ungido do Senhor fosse. De quem ele era descendente? De Davi. O que esta vitória significava, meus amados, na história e na Bíblia, aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Sabe quem é você nessa história? Você e eu somos o povo de Israel, tremendo de medo lá atrás. Quem é Davi nessa história? O nosso amado Salvador. Esta é a interpretação correta desta história, ainda que possamos, é claro, tirar dela muitas outras lições. Mas vamos ao principal, depois a gente vai ao derivado. Entra Davi, verso número 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro. Pergunta difícil. Quanto tempo eu não faço uma dessas, hein? Pergunta difícil. Por que Davi pegou 5 pedras? Era medo de errar? Oi? Segundo Samuel 21, 22, nos responde bem essa resposta e nos diz, obrigado João Marcos, o que foi feito das outras pedrinhas. Segundo Samuel 21, 22. Claro que você pode ler aí do verso 15 até o 22, mas nos diz que haviam mais 4 gigantes, filhos de Golias, em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Por que Davi pegou 5 pedrinhas? Para matar 5 gigantes. Não era por medo de errar, e nem como eu ouvi uma vez que as 5 pedrinhas eram Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Por favor, né, gente? E me mandaram uma vez um vídeo de alguém na Assembleia de Deus, com todo respeito aos irmãos de lá, dizendo que as 5 pedrinhas eram maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Também não. 5 pedrinhas eram 5 pedrinhas para 5 gigantes, e todos eles foram vencidos. Davi entra, e os venceu em outro momento da história, sim. Davi entra no campo de batalha e Davi diz, e o Golias grita para ele o seguinte: eu sou um cachorro para você vir para cima de mim com pau? Que homem ousado. Ele disse: você vem a mim, verso 45, com espada, com lança e com escudo, e eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Imagine Cristo lutando por nós, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Nós sabemos o que aconteceu com o gigante, não sabemos? Tomou uma pedrinha, caiu no chão. Davi pegou a espada do próprio gigante, cortou a sua cabeça. Isso é importante. Mas o que há de mais notável aqui é o que eu perguntarei aos irmãos agora: quem venceu a batalha naquele dia?
Quem venceu a batalha naquele dia? Deus. Não foi Davi que venceu a batalha. Deus venceu a batalha naquele dia. Há uma aplicação, porém, que eu quero fazer, além dessa grande aplicação em Cristo, uma aplicação a nós. Nós somos uma igreja do Senhor. Nós somos crentes ungidos por Deus com o Espírito Santo para servir a Deus e para viver segundo a vontade de Deus. Uma lição, meus amados, que eu tiro desse texto é que nós venceremos no poder do Senhor. Saul colocou a sua própria armadura em Davi e a Bíblia nos diz que ela era muito pesada. Nós não precisamos de instrumentos deste mundo para vencer as vitórias do Senhor. Ele venceu com aquilo que ele tinha na sua mão, ele tirou aquilo de sobre si e venceu com aquilo que tinha na mão. Não precisamos de mais nada para ganhar almas para o Senhor, senão a unção do Espírito Santo. Não precisamos mais nada para avançar em santidade, senão aquilo que Deus já nos deu, o seu próprio Espírito que em nós habita. Terminamos aqui, meus amados. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor.